Olá, tudo bem com vocês? Eu estou participando do quinto workshop em tecnologias, linguagens e mídias na educação. O meu GT é o número 10, práticas educativas na educação profissional e tecnológica. Eu me chamo Ricardo Brasileiro de Matos e o tema do meu artigo é o uso do GeoGebra como ferramenta pedagógica para auxiliar professores de matemática do ensino fundamental. Primeira etapa que a gente vai poder falar aqui é sobre a introdução. Eu tenho sido estudante em pós-graduação lato sensu em ensino de ciências e matemática pelo IFTM e atualmente sou concluinte da graduação em matemática também por esse instituto. Até o final de dezembro, eu vou concluir essas duas atividades, tanto a graduação quanto a pós-graduação em matemática. Esse artigo apresenta como objetivos investigar como o GeoGebra auxilia professores de matemática a ministrarem as suas aulas, bem como apresentar resultados obtidos com o uso dessa ferramenta em dois contextos distintos de aprendizagem no ensino fundamental. Então, nós vamos abordar esses dois tópicos aqui, vamos abordar esses tópicos através de dois trabalhos que nós pesquisamos. O mundo vive em constante evolução e precisa estar atentos às mudanças tecnológicas que vêm acontecendo em nosso dia a dia. As mudanças elas acontecem diariamente. Desde quando a gente levanta, até quando a gente dorme, a gente utiliza uma tecnologia, a gente utiliza os smartphones para se comunicar com o mundo, para poder assistir vídeos, para usar redes sociais, para poder assistir aulas. A gente utiliza essas tecnologias muito ativamente no nosso dia a dia. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCN de matemática, relatam que as tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem no cotidiano das pessoas. Ou seja, a gente consegue utilizar bastante os recursos tecnológicos através de softwares de pagamento, softwares para aprendizagem, a gente consegue utilizar bastante e durante o nosso cotidiano a gente consegue perceber o quanto isso ajuda o nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento. Temos vários recursos tecnológicos, como softwares livres, disponíveis, e a maior parte dos professores não está preparada para utilizá-los. E nem tampouco conhece softwares que sejam potenciais para ensinar matemática. A gente tem diversos softwares para ensinar matemática. O GeoGebra é um deles, o WX Máxima também é. A gente tem inúmeros outros que a gente pode utilizar. Tem sites online que você pode utilizar alguns softwares para poder efetuar alguns cálculos de álgebra, geometria, algumas calculadoras também. Enfim, a gente precisa muito aprender a utilizar essas tecnologias. O professor, ele muitas das vezes ele não tem conhecimento. Por mais que ela seja intuitiva, ela requer algumas orientações para que ele possa extrair o máximo da ferramenta. E a gente pode extrair isso não só através de treinamentos, mas também como pesquisas também na internet. As tecnologias da informação e comunicação dominaram o nosso dia a dia. E segundo a Kensky, 2012, elas são mais do que simples suporte. Elas interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir e conviver socialmente. Como eu disse para vocês, as tecnologias da informação e comunicação elas estão presentes de maneira geral no nosso dia a dia, através do smartphone, através de aplicativos para comprar, para pagar, através de soluções para que eu tenha videoaulas, para que eu possa estar assistindo uma videoaula de forma remota, ou até mesmo aulas gravadas eu posso assistir através dessas tecnologias. Para D'Ambrosio, 2012, na página 74, estamos vivendo na era chamada de sociedade do conhecimento, quando não há mais uma justificativa para que a escola ainda apresente conhecimentos obsoletos, ultrapassados e muitas vezes mortos. Inclusive, D'Ambrosio participou do primeiro Encomate, também promovido pelo IFTM, e eu assisti a palestra dele e gostei muito do que ele falou. Realmente, antigamente, as escolas só utilizavam a lousa e o giz. Não tinha mais nenhum recurso inovador que motivasse os alunos a aprender e que eles pudessem participar ativamente da construção do seu conhecimento.
O GeoGebra é a junção das palavras geometria e álgebra. Ele é um software de matemática dinâmico, gratuito e multiplataforma, que junta geometria, álgebra e cálculo. Ele é uma ferramenta que você pode desenvolver várias atividades dentro dele, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio, quanto para o ensino superior. Lá você consegue fazer N atividades. Você pode construir o teorema de Pitágoras, você pode demonstrar a catapulta, o funcionamento dela, você pode fazer figuras, você pode usar planilhas de Excel, usar funções e formas para demonstrar alguns resultados. O software ele consegue executar diferentes tipos de atividades, como eu disse, da forma mais simples ou até mesmo mais complexas, sempre com orientação de um professor, ou mesmo lendo e verificando os manuais de utilização da ferramenta via web. Conseguimos desenvolver muitos exercícios e atividades. Por que é importante que o professor acompanhe? Porque o professor vai poder contextualizar aquele exercício, aquela atividade, com o conteúdo que você está aprendendo em matemática, para deixar mais fácil a integração entre essas duas partes. E aqui eu trago a interface inicial do software. Ele é bastante simples de utilizar, mas requer um treinamento, uma formação, para que você saiba realmente todos os comandos necessários para que você possa construir os seus trabalhos e atividades. Abaixo a gente tem um exemplo dentro da geometria, que é o Teorema de Pitágoras, que é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Na verdade, essa figura aqui foi construída com o GeoGebra, com uns passos bem simples de fazer, e esses dois lados aqui, 9 e 36, são a soma do lado maior da figura. E isso o GeoGebra calcula e mostra para a gente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos resultados. Os resultados eu tenho a aplicação 1, o software GeoGebra numa proposta de formação continuada de professores de matemática do ensino fundamental. O primeiro trabalho consultado é de Araújo, 2017, que resulta de uma dissertação realizada no primeiro semestre do mesmo ano, na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Ele é analista educacional na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, onde trabalha diretamente em escolas da rede. A presente pesquisa investiga a utilização de recursos didáticos com base nas tecnologias de informação e comunicação na educação matemática. Isso aqui que ele propõe para esse trabalho. O autor propõe uma metodologia com foco na formação continuada, através de treinamentos para um grupo de professores selecionados, para que sejam aplicadas na prática as tecnologias inovadoras voltadas ao uso desse software dentro de sala de aula. Então, o que ele vai trazer aqui? Ele vai mostrar para o grupo de professores que ele tem uma metodologia para ensinar eles a forma que eles vão ministrar as aulas para os seus alunos. Araújo destaca que o uso do GeoGebra pode favorecer uma aprendizagem significativa para os alunos, pois todos eles, após os professores serem treinados e terem a formação continuada, conseguiram resolver os exercícios propostos, entendendo o que aquela atividade está relacionada com o conteúdo de matemática ensinado pelo professor, possibilitando uma participação ativa e investigativa nas atividades propostas, assim a construção do seu próprio conhecimento. Mais uma vez, o aluno vai ser protagonista do seu conhecimento, porque ele mesmo vai fazer sozinho as atividades utilizando a ferramenta. Com as atividades desenvolvidas, o pesquisador conseguiu demonstrar a grande importância do software para o ensino-aprendizagem dos alunos das séries finais do ensino fundamental, que é a proposta desse trabalho. Ele mostrou também como os professores devem ministrar as suas aulas. Ele deu a maneira metodológica, a maneira didática que os professores devem abordar os conteúdos para que os alunos consigam aprender de uma forma clara e consigam reproduzir as atividades, através do material que ele ofereceu após os estudos. Ele deixou também um material para que os professores pudessem consultar em momentos oportunos alguma atividade que porventura ele esqueceu ou alguma outra atividade que ele queira levar para os seus alunos. Bom, a aplicação 2. O título do trabalho é o uso do GeoGebra no ensino de matemática.
O segundo trabalho verificado é de Souza, em 2018, que resulta em uma dissertação realizada no primeiro semestre desse mesmo ano, na Universidade do Vale do Taquari, Univates. Ele é pesquisador na Escola Municipal Monsenhor Clóvis Vidigal, onde na oportunidade foi firmada uma parceria para o conserto dos computadores do Laboratório de Informática com a ajuda dos alunos estagiários do curso de Sistema de Informação da Unibalsas. Bom, naquele momento, ele verificou que os professores não frequentavam o laboratório de informática. Por quê? Porque eles não tinham, porque o laboratório estava desatualizado. Ele não tinha computadores velozes, não tinham computadores com os softwares que eles precisavam e não tinham acesso à internet. Por isso, eles tinham uma resistência em frequentar o local. E o objetivo do trabalho foi não só deixar o acesso livre para a utilização desse laboratório, como também que eles pudessem utilizar essa ferramenta para que pudessem ensinar matemática dentro de uma ferramenta simples e que realmente funcione. Os objetivos específicos da pesquisa foram identificar as tecnologias digitais que estão presentes no dia a dia das pessoas, na educação matemática, sobretudo com o uso do GeoGebra. Os resultados foram muito positivos. Todos concordaram que o software pode contribuir nas aulas de matemática e não encontrar dificuldades em realizar as atividades práticas com seus alunos. Porque essa formação continuada que ele trouxe, ele detalhou exatamente a forma que os professores deveriam construir as atividades bem detalhadas para ensinar aos seus alunos e eles também conseguissem fazer isso de uma forma rápida e coerente com o resultado esperado. Bom, eu já falei das duas aplicações, da aplicação 1 e da aplicação 2, e agora eu vou falar um pouquinho das considerações. Nós podemos observar que a partir de Araújo e Souza, os recursos tecnológicos são amplamente utilizados no cotidiano das pessoas, quer seja por alunos ou professores, tanto por meio de computadores ou software. Os dois autores deixaram claro que as tecnologias estão presentes no dia a dia de todo mundo, como eu falei para vocês, através de smartphones, através de softwares, de sistemas, de aplicativos, todo mundo consegue usufruir um pouco dessa tecnologia, tanto de forma offline quanto de forma online, através da internet. Essa pesquisa buscou mostrar como uma formação continuada, que é um treinamento para os professores, usando o GeoGebra, pode contribuir para práticas educacionais de docentes de matemática, ou seja, uma forma inovadora de ensinar matemática para os alunos, além dos benefícios que o software pode proporcionar para a aprendizagem dos alunos. Eles aprendem mais rápido o conteúdo pela memorização de como resolver as atividades. A aceitação pelos conteúdos apresentados foi muito positiva nas duas pesquisas, de maneira geral. Ficou explícita, fica aqui uma sugestão para que as próximas versões tenham um recurso extra para a pessoa com deficiência e que possam, de alguma forma, ser úteis para todos os usuários da ferramenta, sem nenhum tipo de distinção. Porque, na verdade, a ferramenta é muito boa, todo mundo consegue utilizar, mas só as pessoas que conseguem enxergar. Pessoas com deficiência visual não conseguem utilizar a ferramenta. Então, eu trago aqui uma sugestão para uma melhoria para essa ferramenta e que para as próximas versões eles tragam uma forma para que as pessoas não tenham visão, consigam usar um braille ou consigam usar outra maneira para poder usar a ferramenta e pode beneficiar todo mundo que participa dessas aulas com o GeoGebra. Eu trago aqui um pouquinho das referências. Vocês podem ver aqui, inclusive no trabalho eu estou citando Araújo, o software GeoGebra, que foi o trabalho, Araújo de Nóbrega, o Basniak, a Base Curricular Nacional, PCN, o Brent Campos, D'Ambrosio, Jerônimo, Giardinato, o Manual de Ajuda do GeoGebra, a Kensky, Moran, Moreira e o Jackson com o seu último trabalho. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero muito agradecer a participação de todos e dizer que eu estou à disposição para perguntas e a gente pode começar discutindo um pouco esse trabalho. Muito obrigado e valeu pela participação. Tchau, tchau.